Olá, galera! Tudo bem? Eu sou a professora Mara, de Língua Portuguesa. Uma dica importante é, sempre no momento das aulas, tenha o material pertinho de você. Nós vamos usá-lo, tá? Hoje, nós vamos dar sequência aos nossos estudos e nesta aula nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de narradores que nós encontramos dentro do gênero textual aí, narrativas. E durante este ano, nós já vimos alguns gêneros textuais que pertencem à narrativa, como a lenda, a fábula, a parábola. Esse conteúdo está lá na página 56 do seu livro. Acompanhe! Quando eu falo de narrador, obviamente você pensa naquela voz que conta ou que narra a história, certo? Nós temos, dentro desse conceito, alguns tipos de narradores, certo? Nós temos o narrador em primeira pessoa. Quando nós temos o narrador em primeira pessoa, esse narrador, ele conta a história fazendo parte dela. Ele dá sua opinião, sua visão, suas questões emocionais ou subjetivas sobre os fatos. Dentro desse tipo de narrador, em primeira pessoa, nós vamos ter o primeiro tipo, narrador protagonista. O narrador protagonista é aquele que é o personagem principal da narrativa. Todos os acontecimentos giram em torno dele. Exemplo, em um dia bastante chuvoso, estava voltando para casa. Meus pés encharcados doíam de frio, quando de repente notei que alguém me seguia de longe e isso me deixou com medo. Quando percebi, era um lindo cachorrinho todo molhado que buscava em mim uma esperança de acolhimento. Nós vimos aí um tipo de narrador que ele é o personagem da história. Todos os acontecimentos da narrativa vão girar em torno dele. Segundo tipo de narrador em primeira pessoa é o narrador testemunha. Se ele é testemunha, ele é um narrador que é um dos personagens, mas agora ele é um dos personagens secundários. Ele vê e conta os acontecimentos da sua perspectiva, mas sem carga emocional. Ou seja, ele apenas descreve aquilo que é possível ver. Um exemplo. O dia estava bastante chuvoso e Annie caminhava rápido e a água respingava a cada passo que ela dava. Eu tentava acompanhá-la, mas ela caminhava cada vez mais rápido, como se estivesse tentando fugir de alguma coisa. Perceba que nesse trecho, o narrador ele faz parte da história. Ele está na história, mas ele não é o principal. Ele está ali apenas como um personagem secundário, certo? Agora nós temos um outro grupo, que é o grupo do narrador quando ele aparece em terceira pessoa. Dentro desse tipo de narrador, nós vamos ter o narrador observador. O narrador observador é aquele que presencia a história, mas ele não sabe e nem tem visão de tudo. Ele age como uma testemunha, mas ele não faz parte de nenhum dos fatos e é por isso que ele não deve ser confundido com o narrador testemunha, como a gente acabou de ver. O narrador testemunha, ele é em primeira pessoa. O narrador em terceira pessoa, que é o narrador observador, ele não aparece na imagem, ele não aparece na narrativa, certo? Ele conta apenas o que é possível ver, restritamente. Ele não sabe nada a respeito dos sentimentos, da personalidade, dos sonhos, dos anseios dos personagens. Dentro desse tipo de narrador, nós temos dois grupos. Nós temos o narrador onisciente neutro, que ele não influencia o leitor com as opiniões e observações. Ele vai contar somente o que é necessário para a compreensão da história. Ele é neutro, ele não influencia os leitores. O segundo grupo é o narrador onisciente seletivo. Se ele é onisciente, ele sabe de tudo, mas ele é seletivo porque ele vai selecionar. Ele conta os fatos com as preocupações de evidenciar impressões, pensamentos, preocupações dos personagens, o que faz com que o leitor se posicione ou a favor ou contra.
A crônica A Bola, que está na página 53 do seu livro, apresenta esse tipo de narrador, o narrador onisciente seletivo. Ele seleciona para influenciar o leitor a se posicionar com relação aos personagens. Certo? Releia esse assunto, fixe bem esse conteúdo. Esse é um assunto muito importante dentro do gênero textual narrativa, que é você olhar o texto e ser capaz de identificar o tipo de narrador que está ali. Tudo bem? Até a próxima!